Antes que as caravelas rasgassem o horizonte, antes que o aroma do açúcar e do ouro seduzisse um império, existia outro Brasil. Um continente em si mesmo, um vasto tapete de florestas impenetráveis, rios como serpentes de prata e uma diversidade de vida tão avassaladora que desafiava a imaginação. Este mundo não estava vazio, estava habitado por centenas de nações, um mosaico de povos indígenas que durante milênios haviam tecido uma complexa rede de culturas, crenças e tradições. Esta é a história desse mundo perdido. Uma viagem às origens do Brasil ancestral para descobrir quem eram seus primeiros habitantes antes da chegada da tempestade. Imaginemos por um momento uma paisagem sem fronteiras, sem cidades de pedra. Sem o estrondo do progresso. Um mundo onde o tempo era medido pelo ciclo das luas e o ritmo das estações. Neste Éden terrestre, povos como os Tupinambás, os Guaranis e os Tupiniquins não apenas sobreviviam, mas floresciam. Não eram sociedades primitivas, como muitas vezes foram retratadas, mas comunidades com uma profunda sabedoria e uma complexa organização social. Cada tribo era um universo com seu próprio idioma, seus próprios mitos e sua própria forma de entender o cosmos. A pergunta que nos guia é como se organizavam essas sociedades em um ambiente tão vasto e selvagem. A arqueologia e os relatos dos primeiros cronistas nos oferecem um vislumbre. A vida comunitária era o pilar de sua existência. Viviam em grandes aldeias, frequentemente protegidas por paliçadas, onde a cooperação prevalecia sobre o indivíduo. O respeito mútuo e a reciprocidade eram as leis não escritas que regiam suas interações. As decisões não eram impostas por um rei tirânico, mas tomadas em conselho pelos líderes da comunidade, xamãs, guerreiros e anciãos. Esses líderes eram os guardiões da alma de seu povo. Os xamãs, mediadores entre o mundo físico e o espiritual, interpretavam os sonhos e guiavam os rituais. Os guerreiros defendiam a honra e o território da tribo, em uma paisagem onde as alianças e as rivalidades eram uma constante. A guerra não era pela conquista de impérios, mas por recursos, prestígio ou vingança, um ciclo de honra e conflito que definia suas relações. Sua economia era um modelo de sustentabilidade. A agricultura, baseada na mandioca, no milho e no feijão, era praticada com técnicas como a roça e queima, um método que permitia à floresta se regenerar. Não viam a terra como uma propriedade a ser explorada, mas como uma mãe generosa. Cada planta, cada animal, possuía um espírito que era venerado. Este vínculo sagrado com a natureza era a essência de sua cosmovisão, uma harmonia que estava prestes a ser brutalmente interrompida. Enquanto essas civilizações prosperavam em seu isolamento relativo, do outro lado do mundo, uma nova era de ambição estava nascendo. Os reinos da Europa, impulsionados pela sede de ouro e pela busca de novas rotas para as Índias, começavam a lançar seus navios rumo ao desconhecido. A viagem de Pedro Álvares Cabral no ano 1500, embora seu destino final fosse a Índia, seria desviada pelas correntes do Atlântico, levando-o às costas de um mundo que não figurava em seus mapas. O primeiro encontro entre os portugueses e os povos tupis foi um momento de assombro e estranheza. Para os navegadores, era a descoberta de um paraíso terrestre. Para os indígenas, a chegada de homens de pele pálida em grandes canoas era um presságio. Um evento que seus mitos não haviam antecipado. Mas a curiosidade inicial logo daria lugar à desconfiança, e a desconfiança ao conflito. As decisões tomadas pelos colonizadores, ignorantes da complexidade das culturas que encontravam, teriam consequências catastróficas. A chegada dos europeus não trouxe apenas a cruz e a espada, mas também um inimigo invisível e muito mais letal: as doenças. A varíola, o sarampo e a gripe, para as quais os povos indígenas não tinham imunidade, se espalharam como um incêndio, dizimando populações inteiras antes mesmo de terem visto um soldado. O tecido social dessas civilizações começou a desmoronar, deixando um vazio que seria preenchido pela violência e pela escravidão. A questão que paira sobre este capítulo da história é profunda e dolorosa. Como uma rede de culturas tão ricas e adaptadas ao seu ambiente pôde ser tão vulnerável? Que segredos, que conhecimentos e que visões de mundo se perderam para sempre neste choque de civilizações? Ao encerrar esta primeira exploração, nos encontramos à beira de um novo e trágico capítulo. A chegada dos portugueses não foi uma simples descoberta, foi o início de uma conquista. No próximo episódio, seremos testemunhas de como a ganância por uma madeira de cor vermelha sangue, o pau-brasil,
desencadeará a primeira grande onda de exploração, marcando o verdadeiro começo da colonização do Brasil. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. A conexão entre as culturas indígenas e seu entorno estava prestes a ser interrompida de maneira irrevogável. No ano 1500, o Brasil emergia no horizonte da história europeia, um vasto território com uma história por descobrir. O vento soprava a favor dos navegantes portugueses e um novo capítulo na história da humanidade começava a ser escrito. O contexto político na Europa estava carregado de ambições imperiais. Portugal, sob o reinado de Manuel I, navegava em um mar de possibilidades, onde as rotas para as Índias Orientais prometiam riquezas. A busca por especiarias e ouro era uma motivação constante nas mentes dos exploradores. A coroa portuguesa, após o sucesso de Vasco da Gama no descobrimento da rota marítima para a Índia, decidiu enviar uma expedição mais ambiciosa. Ao comando dessa flotilha estava Pedro Álvares Cabral, um nobre com um futuro na armada. Pouco sabia Cabral que sua travessia o levaria a um continente desconhecido, onde as culturas de um antigo mundo indígena logo se encontrariam com uma nova era. Cabral zarpou de Lisboa em março de 1500 com uma frota de 13 barcos e cerca de 1000 homens. Sua missão era estabelecer laços comerciais com a Índia, mas em abril, uma série de tempestades o levou a desviar seu rumo. Assim foi que no dia 22 de abril, as costas do que hoje conhecemos como Brasil se apresentaram diante de seus olhos. Esta terra, banhada pelo Oceano Atlântico e adornada com frondosos bosques, era um território que aguardava a chegada de seus descobridores. O primeiro contato entre os portugueses e os indígenas foi um momento carregado de ambivalências. As tribos tupinambás, que habitavam a região, se encontraram com essas naves estranhas, cheias de homens com pele clara. A curiosidade e o temor se entrelaçaram. É pertinente analisar o que buscavam esses homens do mar e quais intenções levavam consigo. Cabral e sua tripulação, atônitos diante da hospitalidade dos indígenas, começaram a estabelecer relações que, embora inicialmente amistosas, estavam destinadas a se transformar em algo mais complexo. À medida que os dias passavam, Cabral tomou posse da terra em nome do rei de Portugal, marcando o início de uma colonização que mudaria o destino do Brasil. Com a bênção da coroa, os portugueses começaram a explorar o território, coletando informações sobre seus recursos. A riqueza do solo, a abundância de madeira de pau-brasil e a diversidade de flora e fauna despertaram um interesse voraz. O nome do país, derivado desta árvore valiosa, se tornou símbolo de uma exploração que apenas começava. As decisões de Cabral durante sua estadia foram chave. A escolha de estabelecer a primeira base na área de Porto Seguro foi estratégica, não apenas pela riqueza do entorno, mas também pela possibilidade de acessar rotas comerciais. No entanto, a chegada dos portugueses não foi vista com bons olhos por todos. As tensões começaram a surgir e as manifestações de um conflito iminente começaram a ressoar. As primeiras interações amáveis logo deram lugar a um clima de desconfiança. As consequências imediatas dessa chegada foram profundas. As tribos indígenas que haviam vivido em harmonia com seu entorno enfrentavam um futuro incerto. A introdução de doenças desconhecidas, trazidas pelos europeus, começou a dizimá-las. A avareza pelos recursos naturais desencadeou um ciclo de exploração que arrasaria suas terras. Em sua busca por riqueza, os portugueses não apenas descobriram um novo continente, mas também revelaram a magnitude de sua própria ambição. A análise desse descobrimento não reside unicamente no ato de encontrar uma nova terra, mas nas consequências para o futuro de seus habitantes. É pertinente analisar que legado deixariam os colonizadores nesta terra e se as vozes dos indígenas seriam silenciadas pela conquista. Essas perguntas pairam, convidando à reflexão. À medida que a história avança, a chegada dos portugueses marca apenas o início de um processo mais amplo. As decisões tomadas nesses primeiros dias estabelecerão as bases de um conflito que definiria as relações entre colonizadores e indígenas. A busca por riquezas e a expansão logo dariam lugar à exploração sistemática dos recursos. A questão que envolve a chegada dos portugueses nos leva a questionar não apenas o custo da colonização, mas também o caminho que seguiria esta nova terra. Enquanto as repercussões do passado ressoam, a história nos convida a seguir em frente, em direção à Era do Pau-Brasil, onde a colonização se intensificaria e a busca por riqueza marcaria ainda mais o destino do Brasil.
A chegada dos portugueses se transformou em uma oportunidade econômica. Nas primeiras décadas do século XVI, o Brasil, um vasto território ainda inexplorado, estava sob o olhar dos colonizadores. A chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500 e o subsequente estabelecimento da dominação portuguesa deram início a uma era de exploração que mudaria a fisionomia da terra. Nesse contexto, emergiu um recurso natural que se tornaria o motor econômico da colônia: o pau-brasil. O pau-brasil, uma árvore nativa da costa brasileira, foi denominado assim pela cor vermelha intensa de sua madeira, que lembrava o corante utilizado na Europa. Esse recurso logo se tornou o objeto de desejo de comerciantes. Um recurso que prometia riquezas incalculáveis. As primeiras expedições estavam motivadas não apenas pela busca de ouro, mas também pela exploração dessa madeira valiosa. A corte portuguesa, ansiosa por recuperar o investimento, incentivou os colonos a extrair o pau-brasil com a esperança de que serviria como base para o desenvolvimento econômico. No entanto, por trás dessa prosperidade, ocultavam-se decisões que marcariam o destino de muitos. A figura dos primeiros colonos, em sua maioria homens jovens em busca de fortuna, se mistura com a dos indígenas, que a princípio eram vistos como aliados. Entre eles, destacava-se um personagem crucial: o explorador e comerciante Gonçalo Coelho, que liderou expedições ao longo do litoral, estabelecendo os primeiros contatos e fomentando um comércio que logo se tornaria desequilibrado. À medida que a demanda por pau-brasil crescia, as decisões desses primeiros colonos tornaram-se mais agressivas. Em seu afã por monopolizar a extração, começaram a deslocar as comunidades indígenas. Assim, as primeiras tensões começaram a surgir, marcando o início de uma série de conflitos que deixariam marcas na história do Brasil. A exploração do pau-brasil atingiu seu ponto máximo no século XVI, quando se estima que milhares de toneladas de madeira eram exportadas anualmente. Esse auge econômico trouxe um crescimento acelerado das cidades costeiras, como Salvador da Bahia, que se tornaram centros de comércio. O som das serrarias ressoava, enquanto os barcos partiam repletos de madeira, alimentando um ciclo de riqueza que se construía sobre a exploração das populações indígenas. Os benefícios imediatos foram inegáveis. Portugal viu um aumento em suas receitas. É pertinente analisar o custo dessa exploração. A violência e o despojo pairavam sobre a terra. À medida que os colonos se adentravam no interior, a resistência indígena se fazia notar, mas as massacres eram comuns. Os relatos de povos inteiros desaparecendo se tornaram um lamento constante, uma influência persistente que ainda ressoa. À medida que a exploração continuava, surgia uma pergunta: poderia a ganância de alguns levar à ruína um povo inteiro? A resposta a essa questão se revelaria com o tempo. Mas as consequências eram cada vez mais sentidas. O impacto dessa exploração não se limitou à economia. A sociedade colonial começou a se transformar. A chegada de imigrantes mudou a demografia. As interações entre europeus e indígenas, que a princípio pareciam promissoras, tornaram-se relações de domínio. As culturas originárias começaram a se dissolver, deixando um vazio cultural. A questão que envolve essa era do pau-brasil não se limita à simples busca por riqueza, entrelaça-se com a história de um povo despojado de sua terra. É pertinente analisar quais segredos e conhecimentos ancestrais foram perdidos e quais lições poderiam ter sido aprendidas se tivesse sido optado por uma relação mais equitativa. Enquanto o ciclo de exploração continuava, a história do Brasil se aproximava de um novo capítulo. A expansão açucareira estava à vista, onde a colonização se entrelaçaria com a chegada de milhares de escravizados africanos. A influência do pau-brasil continuaria a se projetar sobre o futuro, uma repercussão de decisões passadas. É pertinente analisar como os acontecimentos se desenvolveriam. A resposta nos espera no próximo capítulo. A Era do Pau-Brasil foi um período de constante transformação no Brasil. A busca por riquezas levou os colonos a adentrar terras desconhecidas e a exploração de recursos começou a deixar sua marca. Com o auge do comércio, a atenção se deslocava para um novo ouro, o açúcar. Nas terras quentes do Nordeste brasileiro, uma nova situação estava se gestando, um fenômeno que mudaria não apenas a economia, mas também a estrutura social do país. Durante o século XVI, o açúcar se tornou o motor da economia colonial. Nesse contexto, o desenvolvimento de engenhos de açúcar disparou em Pernambuco, onde as condições climáticas eram ideais. Esse auge não apenas atraiu colonos portugueses,
mas também capitalistas europeus que viam no Brasil uma oportunidade para acumular fortunas. Os engenhos, grandes instalações onde se processava a cana, começaram a aparecer, marcando o início de uma nova era. Mas tal crescimento não ocorreu sem um custo considerável. Para satisfazer a crescente demanda por mão de obra, as elites coloniais tomaram uma decisão que ressoaria. Começaram a importar massivamente escravos africanos. A primeira chegada de africanos ao Brasil foi documentada em 1530, e à medida que os engenhos se expandiam, essa prática se intensificou. As principais potências europeias que se beneficiavam do comércio, como Portugal e Espanha, viram na trata de escravos uma forma de manter a produção a baixo custo. Assim, estabeleceu-se um ciclo de exploração que deixaria uma marca indelével. Os personagens-chave dessa história são múltiplos. Entre eles estão os proprietários de terras, conhecidos como senhores de engenho, que controlavam a produção de açúcar e a importação de escravos. Um dos mais destacados foi Jorge de Albuquerque Coelho, um homem que não apenas se beneficiou da cana, mas que também se envolveu na trata, tornando-se um símbolo da avareza colonial. As decisões de indivíduos como ele não apenas definiram suas próprias vidas, mas também moldaram um sistema econômico dependente da opressão. Com o tempo, a produção açucareira se consolidou como o pilar da economia, gerando enormes riquezas para Portugal e estabelecendo laços comerciais com outros países. É pertinente analisar qual era o preço dessa prosperidade. Nos engenhos, a vida dos escravos era uma manifestação de dor. As condições de trabalho eram brutais e as taxas de mortalidade alarmantemente altas. O ciclo de violência se tornava uma questão que desdibujava os limites da moralidade, enquanto as elites desfrutavam de seus luxos. À medida que a economia açucareira florescia, também florescia a resistência. Os escravos, apesar de estarem submetidos, começaram a se organizar. Desde pequenas revoltas até a formação de comunidades de quilombos, onde podiam viver livres, a luta pela dignidade se tornou uma constante na selva brasileira. No entanto, as autoridades coloniais responderam com brutalidade, sufocando qualquer tentativa de rebelião. As consequências imediatas desse período foram profundas. A economia açucareira não apenas cimentou o poder das elites, mas também transformou a estrutura social. A chegada massiva de africanos trouxe uma riqueza cultural inestimável, mas ao mesmo tempo gerou divisões que perduram. A marca dessa época ressoa na cultura brasileira, em sua música e em sua identidade. É pertinente analisar que segredos permanecem ocultos nessa história. A trata de escravos foi uma das mais atrozes violações de direitos humanos e o impacto da economia açucareira é uma questão que convida à reflexão. Debate-se como é possível que uma prosperidade tão grande tenha sido construída sobre as costas dos oprimidos e que lições nos oferece este capítulo sombrio. À medida que a influência dos engenhos de açúcar se desvanece, nos dirigimos para uma nova encruzilhada. As tensões entre colonos e comunidades indígenas se intensificariam, dando passo a uma série de conflitos que mudariam o curso da história. No próximo capítulo, exploraremos os confrontos entre essas duas forças. É pertinente analisar a luta pelo controle de um território cada vez mais disputado. A expansão açucareira, que prometia riquezas incalculáveis, se tornou um campo de tensão e confrontação. No século XVI, o Brasil se encontrava na encruzilhada de um conflito latente, onde as repercussões da colonização europeia ressoavam na vasta selva e nas aldeias indígenas. O encontro de dois mundos, um ancorado na tradição e o outro na ambição, geraria uma série de confrontos que marcariam a história. O contexto histórico desse período é essencial para compreender a magnitude dos conflitos. Com a chegada dos portugueses, liderados por Pedro Álvares Cabral, em 1500, o Brasil se tornou um alvo cobiçado. A busca por recursos e a exploração de terras férteis transformaram a paisagem social. Neste novo mundo, os indígenas, que haviam vivido em harmonia com seu entorno, se encontraram diante de um adversário que não apenas ameaçava sua existência, mas também despojava seus territórios. A chegada de colonos europeus significava o início de um choque cultural. Entre os personagens-chave dessa encruzilhada estavam figuras como Martim Afonso de Souza, um nobre português que, em 1530, empreendeu uma expedição para estabelecer uma colonização efetiva. À medida que os colonos se estabeleciam, começaram a tomar decisões que teriam profundas repercussões. A política de captura e submissão dos povos indígenas, promovida pelos colonos, se tornou a norma.
Os indígenas que viam seu lar invadido responderam com resistência. Debate-se se existiu espaço para a negociação e o entendimento. As tensões se intensificaram à medida que os colonos buscavam expandir seus territórios. Em 1556, a fundação de São Vicente representou um marco na colonização, mas também foi o catalisador de um ciclo de violência. As tribos guaranis que habitavam a região, começaram a sofrer as consequências da avareza europeia. Com a chegada dos jesuítas que tentaram proteger os indígenas e convertê-los ao cristianismo, criou-se uma complexa rede de relações. No entanto, muitas vezes se viam presos entre o desejo dos colonos de explorar recursos e a necessidade de preservar a vida indígena. O desenvolvimento desses eventos foi cruento e desgarrador. As primeiras batalhas, embora esporádicas, marcaram o início de um conflito que se intensificaria. A resistência indígena, embora heróica, enfrentava o poderio militar dos colonos, armados com tecnologia e táticas de guerra desconhecidas para os povos originários. A Batalha de Itanhaém, em 1560, é um claro exemplo. Esse conflito, que deixou um rastro de devastação, era apenas uma amostra do que estava por vir. As consequências imediatas desses choques foram devastadoras. A população indígena começou a diminuir drasticamente, e com ela, as tradições que haviam florescido durante séculos. As doenças trazidas pelos europeus, como a varíola e o sarampo, se somaram à violência, criando um cenário de desolação. As alianças entre tribos começaram a se formar, mas sua efetividade foi limitada. A questão que persiste é quanto dessa cultura se perdeu para sempre. As decisões tomadas pelos colonos e a resistência dos indígenas criaram uma narrativa de luta e sofrimento, mas também de valentia. Cada confronto revelava um aspecto da questão que ainda perdura, a capacidade de adaptação e resistência dos povos indígenas. No entanto, as perguntas ficam no ar. Que legado restará dessas histórias esquecidas? As manifestações de suas vozes ressoarão alguma vez na história oficial? À medida que o século XVI avançava, a influência dos conflitos continuou dominando a paisagem brasileira, preparando o terreno para a chegada de novas potências. Nesse contexto de violência, os holandeses começariam a voltar seu olhar para o Nordeste, marcando o início de uma nova era. É pertinente analisar o que o futuro reservaria para o Brasil e seus povos originários. Assim, o próximo capítulo nos levará a explorar a invasão holandesa, um episódio que transformaria ainda mais a história. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. Os conflitos com os indígenas revelaram um novo conflito nas terras brasileiras. À medida que o século XVII avançava, a ambição europeia ressoava no nordeste do Brasil. A península de Pernambuco se tornou um cenário onde os interesses holandeses se entrelaçaram com a resistência portuguesa. A história da invasão holandesa é um relato de intriga, poder e o enfrentamento entre dois mundos. O contexto histórico que cerca a invasão se situa em uma época de crescentes tensões na Europa. A Guerra dos 30 Anos, que ocorreu entre 1618 e 1648, havia debilitado muitas nações, entre elas a Espanha, que havia dominado grande parte do território americano. No entanto, os Países Baixos, que haviam lutado por sua independência, viram nas colônias portuguesas uma oportunidade para expandir sua influência. Nesse contexto, a Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais, fundada em 1621, lançou-se à conquista do Brasil, buscando o controle das plantações de açúcar. Os primeiros passos da invasão ocorreram em 1624, quando uma frota holandesa tomou a cidade de Salvador. No entanto, essa ocupação foi efêmera, pois em 1625 as forças espanholas e portuguesas recuperaram a cidade. Contudo, o verdadeiro ataque ocorreu em 1630. Quando os holandeses conseguiram tomar Olinda e, em um movimento estratégico, estabeleceram sua capital em Recife. Esse acontecimento marcou o início de uma ocupação que se estenderia por mais de 2 décadas, transformando a paisagem socioeconômica. Os líderes holandeses como Johan Maurits de Nassau-Siegen desempenharam um papel crucial. Maurits chegou ao Brasil em 1637 e seu governo se caracterizou por um enfoque inovador. Promoveu a construção de infraestrutura, impulsionou as artes e a ciência e fomentou uma política de convivência com as comunidades indígenas e os escravizados. No entanto, seu legado também foi marcado pela exploração,
que inevitavelmente provocaria o descontentamento. As decisões dos líderes portugueses, como a organização da resistência, foram igualmente determinantes. A insurreição começou a se gestar entre a população local, que sentia a opressão. Em 1645, um movimento de resistência conhecido como a Insurreição Pernambucana começou a ganhar força, liderado por figuras como André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira. Esse levante refletia o desejo de recuperar a autonomia e se tornou um catalisador. O desenvolvimento dos eventos foi vertiginoso. A resistência portuguesa, nutrida por um sentido de identidade, começou a ganhar terreno. Em 1648, uma vitória crucial na Batalha de Guararapes, onde os portugueses e seus aliados enfrentaram as forças holandesas, marcou um ponto de inflexão. Esse confronto não foi apenas uma vitória militar, mas também um símbolo da luta pela liberdade. A vitória em Guararapes foi seguida por uma série de combates que levaram os holandeses a perder o controle. Finalmente, em 1654, após anos de combates, as forças portuguesas conseguiram expulsar os holandeses. A rendição de Recife foi um momento decisivo que selou o destino do Nordeste e restaurou a dominação portuguesa. No entanto, a ocupação holandesa havia deixado uma marca, transformando suas estruturas e gerando um legado que perduraria. As consequências imediatas foram profundas. A restauração da soberania portuguesa trouxe um renascimento da produção açucareira, mas também deixou um país dividido. As feridas do conflito e as tensões entre as distintas comunidades se intensificaram, e as repercussões da ocupação ressoariam, deixando um legado complexo. Mas em meio a essa história, fica uma pergunta. É pertinente analisar que segredos e lições se escondem por trás da invasão holandesa e se a ambição e a resistência são as forças que realmente moldam o destino das nações. À medida que a história do Brasil avança, a influência da colonização se mistura com outra grande mudança, a descoberta de ouro em Minas Gerais. Este novo capítulo promete desvelar um período de prosperidade e transformação, mas também de conflitos que marcarão a história. A invasão holandesa se transformou em uma oportunidade deslumbrante. À medida que o século XVIII avançava, uma atividade de rios e montanhas se levantava no interior do Brasil colonial, atraindo aventureiros. Era o início da Época do Ouro, um período em que a descoberta de ouro em Minas Gerais mudaria o rumo da história brasileira, desencadeando uma onda de prosperidade e, ao mesmo tempo, um torrente de conflitos. Nesse contexto, o Brasil se encontrava sob o domínio português, um império que, embora já florescesse graças ao açúcar, enfrentava tensões. A chegada do ouro prometia uma transformação radical, não apenas na economia, mas também na estrutura social. Minas Gerais, até então uma região pouco explorada, tornava-se o novo Eldorado, um lugar que prometia riquezas. No entanto, a busca por esse tesouro também revelaria a avareza e a luta pelo poder. Os pioneiros desse novo mundo foram, em sua maioria, homens de classe baixa que, impulsionados pela promessa de riqueza, aventuraram-se nas terras montanhosas. Entre eles, destacou-se o nome de Manuel de Borba Gato, um bandeirante que se tornou um símbolo da ambição. Os bandeirantes, exploradores e caçadores de escravos desempenharam um papel crucial na expansão. Com suas incursões, abriram caminhos e facilitaram o acesso às veias de ouro que logo se tornariam o coração da economia. O ano de 1693 foi um ponto de inflexão. Nesse momento, a descoberta de grandes depósitos de ouro nas margens do Rio das Velhas marcou o início de um frenesi. As notícias se espalharam como pólvora, enquanto a elite portuguesa, que até então se concentrava no açúcar, começou a olhar com interesse. O governo português, ciente do potencial, adotou medidas para regular o comércio do ouro, estabelecendo a Casa de Fundição em 1698, onde se fundia o metal e se cobravam impostos. É pertinente analisar que preço teria realmente essa prosperidade. À medida que o fluxo de ouro aumentava, também aumentava a pressão sobre a população indígena e africana, que sofria sob a exploração. Os escravos africanos, trazidos para trabalhar nas minas, tornaram-se a coluna vertebral dessa nova economia. Suas vidas estavam marcadas pelo sofrimento, um legado sombrio que ainda ressoa. Debate-se se a riqueza de poucos justificava o sofrimento de muitos. O auge econômico transformou as cidades de Minas Gerais, que floresceram. Localidades como Vila Rica, hoje Ouro Preto, tornaram-se centros urbanos vibrantes,
cheios de igrejas barrocas e um ar de opulência que contrastava com a miséria. A arte e a arquitetura alcançaram novas alturas, com mestres como Aleijadinho, que deixou sua marca na cultura brasileira. No entanto, sob essa superfície, uma crescente tensão começava a se formar. A riqueza não apenas enriquecia a metrópole, mas também alimentava a ambição das elites locais. As decisões da coroa, como o estabelecimento de um sistema de impostos rigoroso, apenas atiçaram o descontentamento. Em 1720, o quinto, uma taxa de 20% sobre o ouro extraído, tornou-se um ponto de inflexão que provocou revoltas. As manifestações de opressão ressoavam. E a ideia de liberdade começou a tomar forma. Debate-se se o ouro, que se supunha trazer prosperidade, poderia ser também o catalisador de uma mudança. Em meio a esse caldo de cultivo, emergiu a figura de Tiradentes, um dentista e idealista que se tornaria o símbolo da luta. Seu desejo de liberdade ressoava entre muitos que ansiavam por uma mudança. Tiradentes e seus seguidores, conhecidos como os Inconfidentes, começaram a traçar planos de rebelião. No entanto, sua tentativa de insurreição resultou em um fracasso trágico, culminando na execução de Tiradentes, mas seu legado perduraria, plantando as sementes de um futuro revolucionário. À medida que o século XVIII avançava, as contradições da época do ouro tornavam-se evidentes. A riqueza que havia trazido prosperidade era muitas vezes um véu que ocultava o sofrimento. As tensões se intensificaram e as protestas começaram a ressoar não apenas em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, semeando as sementes de uma mudança. Finalmente, a questão que deixou essa época é profunda. Como uma era marcada pela riqueza pôde dar lugar à opressão? O ouro, que prometia ser um caminho para o futuro, tornou-se um símbolo dos conflitos. É pertinente analisar que outros segredos se ocultam nesta história de ambição. Assim, a época do ouro não apenas se tornou um capítulo brilhante, mas também lançou as bases para as reformas vindouras. No próximo capítulo, exploraremos as reformas pombalinas, um conjunto de medidas que tentariam modernizar o Império Português. A busca por uma nova ordem nos levará a aprofundar os desafios que enfrentaram. A época do ouro desencadeou uma série de transformações que marcariam o rumo do Brasil. No século XVIII, o vasto território que havia florescido graças à exploração do ouro se encontrava em uma encruzilhada. A riqueza repentina trouxe um auge econômico, mas também um caos administrativo. A corrupção e a ineficiência ressoavam, e a necessidade de uma mudança se tornava evidente. Chegamos assim ao cenário onde emergiu uma figura decisiva. O Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo. Designado pelo rei José I de Portugal como primeiro-ministro em 1750, Pombal se tornou o arquiteto de uma série de reformas que prometiam transformar a estrutura do poder e da economia. É pertinente analisar quem era realmente este homem que se propunha mudar as regras em uma colônia tão complexa. As reformas pombalinas se enquadravam em um contexto de crise. À medida que a exploração do ouro alcançava seu clímax, também o faziam as tensões sociais. A chegada de imigrantes, o aumento da população escravizada e a insatisfação das elites locais complicavam a governança. Pombal, com sua mentalidade iluminista e sua ambição, se propôs a restaurar a ordem no Brasil, impulsionando uma mudança radical na administração e na economia. Um dos pilares das reformas foi a centralização da administração. Em um tempo em que a corrupção era habitual, Pombal impulsionou medidas para fortalecer o controle da metrópole. Foram criadas novas estruturas que buscavam eliminar a influência das elites locais. Nesse contexto, Pombal também se enfrentou à Companhia de Jesus, que havia desempenhado um papel crucial na educação. Os jesuítas eram uma força poderosa, mas Pombal os considerava uma ameaça. Em 1759, promulgou sua expulsão, marcando um ponto de inflexão no controle religioso e educativo. Mas as reformas pombalinas não se limitaram à política. No âmbito econômico, Pombal implementou medidas que revolucionariam o comércio. A promoção da agricultura por meio de novas técnicas buscava diversificar a economia, que até então dependia do ouro e do açúcar. As reformas fiscais também desempenharam um papel crucial. Foram estabelecidos impostos mais justos e buscou-se otimizar a arrecadação. No entanto, essas medidas não estavam isentas de controvérsia. Debate-se se beneficiaram a população como um todo ou se foram vistas como um fardo adicional. À medida que as reformas eram implementadas, o impacto imediato se tornava palpável.
A administração centralizada permitiu uma maior agilidade na tomada de decisões. No entanto, também gerou resistência. As elites locais se sentiram ameaçadas e começaram a conspirar. A tensão entre o governo central e os interesses locais se intensificou, criando um caldo de cultivo para o descontentamento. Entretanto, a verdadeira questão que nos deixa esta época é sobre a efetividade e as intenções de Pombal. Debate-se se ele estava interessado no bem-estar da colônia ou em fortalecer seu próprio poder. As reformas que introduziu, embora eficazes em alguns aspectos, também lançaram as bases para futuras tensões que estourariam na Inconfidência Mineira, um levante que marcaria o início de um anseio de independência. Assim, enquanto as repercussões das reformas pombalinas ressoavam no Brasil, o descontentamento começava a se formar. O próximo capítulo se aprofundará nos labirintos da conspiração que se gestou em Minas Gerais, onde a busca por liberdade e autonomia começaria a ganhar vida. É pertinente analisar como se gestaria este primeiro grito de independência em meio a uma colônia que ainda lutava para encontrar sua identidade. As reformas pombalinas se transformaram em um clamor de liberdade. No coração da vasta e turbulenta colônia portuguesa, uma manifestação de descontentamento ressoava entre as montanhas de Minas Gerais, onde o ouro havia forjado tanto riqueza quanto ressentimento. A década de 1780 estava em seu apogeu, e enquanto as minas brilhavam com o ouro extraído, a opressão e a injustiça começaram a se manifestar. A história do Brasil, rica em culturas e conflitos, estava prestes a se tornar ainda mais complexa com a conspiração de Minas, um movimento que marcaria um marco na luta pela independência. Nesse contexto histórico, o esplendor das minas havia atraído inúmeros colonos, mas, ao mesmo tempo, havia criado uma elite que se beneficiava do trabalho forçado de milhares de pessoas escravizadas. A economia colonial estava intrinsecamente ligada à exploração, e a injustiça social se tornou um veneno. As reformas do Marquês de Pombal na década anterior haviam deixado descontentamento ao reduzir os privilégios das classes altas. Esse ambiente de tensão se intensificou quando o governo português estabeleceu novas taxas sobre a produção de ouro, o que desencadeou a fúria dos mineradores. Nesse cenário, emergiu um homem cujo nome ressoaria, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Este dentista de modesta procedência, mas de ambições profundas, se tornou o símbolo da resistência. Sua vida, marcada por um compromisso com a justiça, o levou a reunir um grupo de intelectuais e dissidentes que compartilhavam seu anseio por um Brasil livre. Debate-se se Tiradentes foi o único líder desse movimento ou se houve outros atores que desempenharam um papel crucial. O grupo, conhecido como a Inconfidência Mineira, se articulou em torno de ideais iluministas que defendiam a independência. Entre seus membros estavam figuras como Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto. No entanto, a conspiração não se baseava apenas em ideais. Também era impulsionada pela necessidade de uma mudança real. As decisões de Tiradentes e seus companheiros foram cruciais, e cada passo se tornava um ato de desafio. À medida que os planos se desenvolviam, os conspiradores se encontraram em uma encruzilhada. Em 1789, a conspiração alcançou seu ponto culminante quando decidiram realizar um levante armado. No entanto, em uma reviravolta do destino, a traição pairava sobre eles. Um dos membros do grupo, atraído por recompensas, delatou seus companheiros. As repercussões da traição ressoaram, e as autoridades portuguesas, alertadas, iniciaram uma caçada que culminaria na captura de Tiradentes. O julgamento foi um espetáculo que deixou uma profunda marca. Tiradentes, em um ato de desafio, se negou a retratar-se. Sua condenação à morte, uma punição exemplar que buscava silenciar a sede de liberdade, se tornou um martírio. No dia 21 de abril de 1792, foi executado, e seu corpo foi desmembrado e exposto como advertência. É pertinente analisar que legado deixou realmente esse sacrifício. As consequências imediatas da conspiração de Minas foram profundas. Embora o movimento tenha sido sufocado, as ideias de independência começaram a enraizar-se no povo brasileiro. Tiradentes, longe de ser visto como um traidor, se tornou um herói nacional, um símbolo da luta que inspiraria futuras gerações. A memória de seu sacrifício se ergueu como uma guia na escuridão, uma influência persistente. A questão da conspiração de Minas reside na pergunta: poderia a história do Brasil ter tomado um rumo diferente? Quantas mais conspirações se gestariam, alimentadas por aquele ardor de liberdade?
A influência de Tiradentes se projetou sobre a história e seu legado se tornou uma faísca que acenderia futuros movimentos. No próximo capítulo, a história se adentrará em um novo capítulo tumultuoso, onde a corte portuguesa se trasladará para o Rio de Janeiro em 1808, alterando o tecido político e social. A chegada da corte não significaria apenas uma mudança, mas também um novo cenário de lutas. É pertinente analisar que segredos e transformações aguardavam. A conspiração de Minas se transformou em uma oportunidade inesperada. No vertiginoso vai e vem da história, momentos que parecem ser o ocaso de um império podem ser o prelúdio de um novo amanhecer. Assim foi como a corte portuguesa encontrou refúgio no Brasil em 1808, um movimento que mudaria o curso da história do país. No contexto de um mundo convulso, a Europa estava mergulhada na agitação das guerras napoleônicas. A invasão de Napoleão a Portugal em 1807, um ato de agressão que foi uma manifestação de instabilidade, obrigou a família real a fugir. Em um momento de desespero, o príncipe regente João VI tomou a audaciosa decisão de trasladar a corte para o Rio de Janeiro. Este movimento não foi apenas um ato de sobrevivência, foi uma situação que abriria um capítulo inesperado. Ao chegar ao Rio de Janeiro, a corte se instalou em um país que, embora fosse uma colônia, contava com uma rica diversidade. A chegada da família real e seu séquito significou uma mudança radical na vida social e econômica. Desde a chegada de João VI, o ambiente no Brasil começou a vibrar com uma energia desconhecida. As elites locais, até então submetidas, se encontraram no centro de uma nova ordem. É pertinente analisar o que significava essa mudança para as estruturas de poder. O príncipe regente, João VI, não apenas trazia a coroa, mas também decisões audaciosas que alterariam o panorama. A partir de sua chegada, o Brasil começou a ser considerado não apenas como uma colônia, mas como um reino unido. A abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional foi uma das primeiras medidas, permitindo a chegada de mercadorias de todo o mundo. Este ato não apenas significou um respiro para a economia, mas também atraiu comerciantes, criando um bulicioso intercâmbio. Entre os personagens-chave deste período se encontra o próprio João VI, cuja figura se entrelaça com a história do Brasil. Sua chegada desatou sentimentos mistos. Alguns o receberam como um salvador, enquanto outros o viam como um intruso. As decisões tomadas pela corte não apenas afetaram a elite, mas também repercutiram nas classes baixas e na população indígena, que se viram atrapadas em um jogo de poder. Os acontecimentos no Rio de Janeiro foram vertiginosos. Em meio a uma efervescência social, a presença da corte provocou a construção de novas infraestruturas e a criação de instituições educativas. No entanto, também gerou tensões. Os conflitos entre as elites locais e os recém-chegados de Portugal começaram a emergir. Debate-se se a chegada da corte, em vez de unificar, semeou a discórdia. As consequências imediatas desse traslado foram profundas. A corte não apenas solidificou sua presença, mas também iniciou reformas que transformaram a estrutura administrativa. A criação de novas instituições e a modernização lançaram as bases para um futuro que já não poderia ignorar sua nova identidade. No entanto, à medida que a influência da corte se consolidava, também surgiam as primeiras vozes de dissidência. As repercussões da Revolução Americana e as ideias de independência começaram a encontrar seu caminho nos corações de alguns brasileiros. A análise do capítulo se desdobra diante de nós. Debate-se se a chegada da corte ao Brasil foi um ato de salvação ou uma influência que marcaria o início de uma ruptura. Analisa-se como um país que havia sido considerado uma mera extensão de uma metrópole pôde se tornar um ator-chave. As perguntas se acumulam, deixando uma atmosfera de mistério sobre o futuro de uma nação que começava a definir seu destino. Neste contexto de incerteza, vislumbra-se o seguinte grande capítulo: a luta pela independência. A figura de Dom Pedro I, que se ergueria como líder, começava a tomar forma. Com a influência da corte ressoando, a pergunta que todos se faziam era se este seria o momento em que a colônia se levantaria para reclamar sua liberdade. A transferência da corte desencadeou um torrente de acontecimentos que mudariam o destino do Brasil. No início do século XIX, enquanto a Revolução Industrial transformava a Europa e as sementes da independência germinavam na América, uma nova questão se apresentava no horizonte brasileiro:
A chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, em 1808, havia alterado o equilíbrio de poder. A presença da família real não apenas trouxe modernidade, mas também iluminou as crescentes tensões entre a elite local e as autoridades. Nesse contexto, a ideia da independência começava a ressoar. O ambiente político no Brasil estava impregnado de incerteza. A influência da Ilustração, as repercussões da Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos haviam calado nas mentes dos crioulos, descendentes de europeus que se sentiam distantes da metrópole. A elite brasileira, ansiosa por ganhar autonomia, começou a questionar a autoridade de Portugal. À medida que as notícias de revoltas em outras colônias se propagavam, a ideia da independência começou a tomar forma, tornando-se um tema recorrente. Nessa situação de aspirações e desejos de liberdade, um personagem emergiu como líder, Dom Pedro I. Nascido em Lisboa em 1798, era o filho do rei João VI. Sua chegada ao Brasil marcou o início de uma intensa agitação. Dom Pedro, educado em um ambiente aristocrático, encontrava-se em uma situação ambivalente, fiel à sua família, mas também às aspirações de seus súditos brasileiros. Sua decisão de ficar no Brasil após o retorno de seu pai em 1821 seria crucial. Debate-se se um homem dividido entre dois mundos poderia ser o agente da mudança. A situação tornou-se mais tensa em 1821, quando o governo português, debilitado pelas guerras, decidiu implementar medidas que restringiam as liberdades do Brasil. A reação foi imediata. Os crioulos, liderados por figuras como José Bonifácio, começaram a se organizar para exigir mais autonomia. No dia 9 de janeiro de 1822, a Assembleia Legislativa foi dissolvida por ordem das autoridades, o que provocou um levante popular. Nesse clima de instabilidade, a figura de Dom Pedro tornou-se relevante. O jovem príncipe, diante da pressão, viu-se forçado a tomar decisões que mudariam o destino. Foi no dia 7 de setembro de 1822 que ocorreu o momento decisivo. Enquanto se encontrava em São Paulo, Dom Pedro recebeu uma mensagem de Lisboa que lhe ordenava retornar. A resposta de Pedro foi contundente: independência ou morte. Este grito ressoaria na história como um símbolo do desejo de liberdade. A decisão de Dom Pedro não foi apenas um ato de rebeldia, mas também um reflexo de sua própria luta interna. As repercussões dessa proclamação foram imediatas. As tropas portuguesas encontraram uma resistência feroz. A Guerra de Independência se desatou em várias regiões, enquanto os crioulos, agora com um sentido renovado de identidade, se uniram. As alianças entre diferentes grupos foram formadas para consolidar a nova ordem. No entanto, o caminho não seria simples. As divisões internas ameaçavam desgastar o movimento. As manifestações da Guerra de Independência ressoaram, atraindo a atenção de outras nações. É pertinente analisar qual seria o futuro do Brasil uma vez consumada a independência. A incerteza pairava sobre o novo país, que deveria enfrentar não apenas a luta, mas também a construção de uma identidade. A independência não resolveu os conflitos sociais. No dia 1º de dezembro de 1822, Dom Pedro foi coroado como o primeiro imperador, consolidando seu papel. Apesar dessa celebração, o país se encontrava mergulhado em conflitos internos e externos. As lutas entre grupos políticos e as tensões regionais continuaram. A independência havia sido proclamada, mas a luta pela liberdade ainda ressoava. Assim, a análise da independência do Brasil não se limitou à ruptura com Portugal. Era um quebra-cabeça de aspirações e identidades que deixava perguntas em aberto. Debate-se se essa nova nação seria capaz de superar as divisões e se a figura de Dom Pedro, um homem dividido, poderia unir um país em busca de seu destino. No próximo capítulo, exploraremos as consequências imediatas da independência na figura de Dom Pedro I, bem como os desafios que enfrentariam no nascimento do primeiro Império Brasileiro. Analisa-se se um império jovem poderia sobreviver às complexidades de seu passado. A independência do Brasil se transformou em uma nova era, um capítulo notável na história do país. Com a independência alcançada em 1822, o jovem império se encontrava em uma encruzilhada. Um espaço cheio de possibilidades, mas também de complexidades e desafios.
Nesse contexto, o reinado de Dom Pedro I se ergue como uma questão histórica, onde as repercussões das decisões políticas e econômicas ressoariam ao longo dos anos. O ambiente político que precedeu o Primeiro Império era uma mistura de esperanças e temores. Após a declaração de independência, o Brasil aspirava a construir uma nação sólida, no entanto, o caminho não seria simples. A fragmentação de interesses e a influência de diversas elites complicavam a consolidação do Estado. No horizonte, se desenhavam tensões entre liberais e conservadores, entre aqueles que desejavam um Brasil mais inclusivo e quem defendia uma ordem tradicional. Esse panorama se tornava mais complexo pela diversidade cultural e regional. Dom Pedro I, um homem de apenas 24 anos, se tornava o símbolo do novo império, filho do rei de Portugal. Seu retorno ao Brasil havia despertado tanto fervor quanto receio. Seu papel como imperador foi marcado por decisões que ressoariam. Em uma tentativa de consolidar seu poder, Dom Pedro I buscou estabelecer uma monarquia forte. Mas os ventos de mudança sopravam contra ele, e o jovem governante logo se veria preso em um intrincado jogo político. Uma das decisões mais transcendentes foi a criação de uma Constituição em 1824, que estabeleceu um marco legal. No entanto, essa Constituição também deixou um sabor amargo. A concentração de poderes na figura do imperador gerou descontentamento entre os liberais, que clamavam por maior participação. Debate-se se essa centralização do poder era realmente necessária ou se havia um caminho alternativo. Enquanto isso, a economia do novo império enfrentava desafios significativos. A dependência do açúcar, que havia sido o pilar da economia colonial, começava a mostrar sinais de esgotamento. A competição internacional e a diminuição da rentabilidade levaram Dom Pedro I a buscar novas oportunidades. A expansão para o interior e o fomento da agricultura diversificada se tornaram prioridades, mas os conflitos com as elites locais e a falta de infraestrutura complicavam esses esforços. É pertinente analisar se um império tão jovem poderia se reinventar em meio a tais adversidades. O desenvolvimento da infraestrutura, especialmente o transporte, se tornou um elemento-chave. A construção de estradas e ferrovias era vital para conectar as regiões e facilitar o comércio. No entanto, a falta de recursos e a resistência das elites geraram um estancamento. A pergunta persistente era se o Brasil poderia superar a fragmentação interna e alcançar uma coesão nacional. Com o tempo, as tensões políticas se intensificaram. As disputas entre liberais e conservadores alcançaram um ponto crítico e, em 1831, Dom Pedro I decidiu abdicar em favor de seu filho, um ato que marcaria o final de seu reinado. Mas não dos problemas. As decisões de Dom Pedro I, embora impulsionadas pela necessidade de proteger seu legado, deixaram incerteza. Debate-se se sua abdicação foi uma solução ou uma simples mudança de problemas. As consequências imediatas foram profundas. A abdicação deixou uma nação dividida, com um império nas mãos de um jovem príncipe que ainda não havia alcançado a maioridade. A regência que se seguiu foi marcada por revoltas, revelando as fraturas que haviam estado latentes. As repercussões de seu legado ressoariam não apenas na política, mas também na identidade de uma nação em busca de seu lugar. A análise do Primeiro Império Brasileiro reside na dualidade de sua construção, um momento de esperança e um período de incerteza. As decisões de Dom Pedro I levantaram questionamentos que perduram. É pertinente analisar se o Brasil poderia ter tomado um rumo diferente e que segredos aguardavam em um império tão jovem e vulnerável. À medida que o véu da história se levanta, nos dirigimos para o próximo capítulo, onde as repercussões da regência e das revoltas nos revelarão uma nova dimensão do desafio brasileiro, um período em que a luta pelo controle se tornará mais intensa. O legado de incerteza de Dom Pedro I desencadeou uma série de eventos que abalariam os alicerces do Brasil. Em um país onde a diversidade e as diferenças regionais já eram marcadas, a instabilidade política se tornaria a manifestação das ânsias de poder e um campo fértil para as revoltas. A regência, um período de transição que tentava estabelecer um equilíbrio, se erguia como uma questão complexa na história brasileira. O ambiente político do Brasil naquele momento era uma mistura tumultuosa de ideais de liberdade e anseios de autonomia. Após a partida de Dom Pedro I, o país se encontrava em um estado de vulnerabilidade. A figura do imperador havia sido central na consolidação do Brasil como nação,
e sua ausência deixou um vazio que muitos aspirantes ao poder estavam ansiosos para preencher. A regência, composta por um grupo de homens jovens e frequentemente inexperientes, se viu obrigada a navegar por um mar de tensões regionais. Os atores principais dessa época eram marcados pela juventude e pela radicalização. Entre eles se destacava o regente, o conde de Ipiranga, que assumiu o comando em uma tentativa de manter a paz, mas que logo se veria arrastado pelo descontentamento popular. Sua administração enfrentava as rivalidades entre as províncias, onde líderes locais como os caudilhos do Nordeste e Sul começaram a ganhar protagonismo. A pergunta que surgia era se os regentes poderiam manter a unidade em uma nação que parecia se fragmentar. Com o pano de fundo de uma administração vacilante, começaram a surgir revoltas. Entre as mais significativas estava a Revolta dos Malês, que estourou em 1835 em Salvador, onde escravizados e libertos, inspirados por ideais de liberdade, se levantaram contra a opressão. Sua rebelião, embora sufocada, expôs as profundas fissuras sociais e o crescente descontentamento. A revolta não foi apenas uma manifestação de liberdade, mas também uma repercussão das tensões sociais. Por outro lado, a Revolta Farroupilha, que estourou em 1835 no Sul, se tornou um símbolo da luta pela autonomia provincial. Os líderes dessa revolta, como Bento Gonçalves, desafiaram a autoridade do governo central ao proclamar a República de Piratini. Esse movimento não buscava apenas autonomia, mas também um sistema mais justo. Nesse contexto, as decisões dos regentes se tornaram cruciais. A repressão violenta dessas revoltas não apenas propiciou um aumento no fervor revolucionário, mas também deixou um ressentimento que duraria gerações. As consequências imediatas desse período de regência foram profundas. O governo central, incapaz de controlar as revoltas, se viu obrigado a negociar e ceder, o que levou a um enfraquecimento de sua autoridade. Ao mesmo tempo, as revoltas demonstraram a existência de um Brasil fragmentado, onde as lealdades provinciais muitas vezes superavam as nacionais. A possibilidade de uma guerra civil começava a se insinuar. A questão que envolve este capítulo da história se centra na pergunta: poderia ter existido um caminho alternativo para a unidade se as decisões dos regentes tivessem sido diferentes? Ou era inevitável que as tensões regionais levassem a um conflito? Enquanto o país lidava com suas lutas internas, a figura de um jovem líder começava a emergir, um legado que marcaria o futuro. A regência e as revoltas não foram apenas um episódio de descontentamento, mas um capítulo fundamental na busca por identidade. Enquanto as repercussões desses eventos ainda ressoavam, o país se preparava para uma mudança significativa. A chegada de Dom Pedro II ao trono não apenas prometia uma nova liderança, mas também uma nova era. É pertinente analisar se esse jovem imperador poderia ser a chave para desvelar a questão da unidade em um Brasil fraturado. Assim, a história avança, levando as lições do passado em direção a um futuro incerto. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. A regência e suas revoltas deram passo a uma nova ordem. No contexto tumultuado da transição que se seguiu à abdicação de Dom Pedro I, o Brasil se encontrava mergulhado em um labirinto de incertezas. As lutas pelo poder e as revoltas regionais ameaçavam desestabilizar um império ainda jovem. No entanto, em meio a esse caos, emergiu uma figura que se tornaria símbolo de esperança: Dom Pedro II. Nascido em 1825, Pedro de Alcântara foi o filho do imperador Pedro I. Desde sua infância, foi educado para assumir o trono, embora sua ascensão não tenha sido convencional. Aos 14 anos, com a abdicação de seu pai em 1831, tornou-se o imperador do Brasil. Em um país onde a instabilidade parecia ser a constante, sua chegada se apresentou como uma questão que muitos se perguntavam se poderia resolver. Debate-se se uma criança poderia guiar um império dividido. O contexto político de sua ascensão era tenso. A regência estava marcada pela luta entre liberais e conservadores. Nesse ambiente, o jovem imperador demonstrou ser um líder incomum, ao contrário de seu pai, cujo reinado foi marcado por decisões impulsivas. Dom Pedro II adotou uma abordagem mais conciliadora. Enquanto muitos em sua posição teriam buscado afiançar seu poder por meio da repressão, ele optou pelo diálogo. A figura de Dom Pedro II começou a cultivar uma aura de confiança, uma manifestação de estabilidade que ressoaria ao longo de seu reinado. As decisões-chave que marcaram seu governo não tardaram a se manifestar.
Em 1840, com apenas 15 anos, Pedro II foi declarado maior de idade e assumiu oficialmente o controle. Este evento não foi apenas um ato simbólico, foi um juramento à nação. A primeira de muitas decisões acertadas foi seu apoio à educação. Consciente de que o futuro do Brasil dependia do conhecimento, sua administração promoveu a criação de escolas e universidades. Com o tempo, a figura de Dom Pedro II se consolidou não apenas como um imperador, mas como um símbolo nacional. Sua paixão pela ciência o levou a fomentar as artes, atraindo intelectuais. Este ambiente de efervescência cultural se traduziu em um florescimento do nacionalismo, onde a identidade brasileira começou a tomar forma. Debate-se até que ponto era genuína essa identidade, e se era o povo quem guiava essa transformação, ou se eram as decisões de um imperador. Os eventos de seu reinado também foram marcados pela modernização. A chegada do ferrocarril, por exemplo, foi um marco que mudou a forma como os brasileiros se conectavam. A construção de vias férreas facilitou o comércio e a mobilidade, integrando regiões. No entanto, esse progresso não esteve isento de complexidades. As tensões entre os interesses dos proprietários de terras e as necessidades dos trabalhadores emergiam. O impacto imediato do reinado de Dom Pedro II foi significativo. A estabilidade política que conseguiu se traduziu em um período de paz relativa, onde foram lançadas as bases para o desenvolvimento econômico. As reformas que impulsionou, embora às vezes controversas, começaram a dar frutos. A agricultura se modernizou e o Brasil começou a emergir como um ator relevante. No entanto, a pergunta persistia sobre se essa estabilidade poderia ser duradoura frente às crescentes tensões sociais. À medida que o século XIX avançava, a questão da escravidão pairava sobre o Império. Embora Dom Pedro II tivesse manifestado sua oposição, a realidade econômica estava ligada à mão de obra escrava. O dilema moral que enfrentava o imperador tornava-se premente. Debate-se se um império que se orgulhava de seu progresso poderia continuar ignorando o sofrimento de milhões. A abolição da escravidão se tornaria um tema candente. A consolidação do Segundo Império sob Dom Pedro II deixou um legado que se estendeu além de seu reinado. A figura do imperador se tornou um símbolo de progresso, mas também um lembrete das lutas. As repercussões de seu governo ressoariam na história, levantando questões que continuariam sem resposta. É pertinente analisar o que seria do Brasil sem Dom Pedro II e quais segredos e complexidades envolviam seu legado. À medida que o império se dirigia para seu destino, a luta pela liberdade se intensificava. No próximo capítulo, exploraremos o processo que levou à abolição da escravidão em 1888, um acontecimento que marcaria um marco e transformaria o tecido social. É pertinente analisar como os líderes enfrentariam esse desafio e quais implicações teria. A resposta a essas perguntas promete desvelar um novo capítulo. A estabilidade política sob Dom Pedro II não tardaria a ser posta à prova por um dos conflitos mais profundos da sociedade brasileira: a escravidão. À medida que o século XIX avançava, as demandas por liberdade e justiça começavam a ressoar com maior força nas cidades brasileiras. A influência da escravidão, que havia sido um pilar da economia e da estrutura social, tornava-se cada vez mais insustentável. Na década de 1880, o Brasil era o último país na América Latina a abolir a escravidão. No entanto, a luta pela liberdade não começou nesses anos finais, mas havia se gestado em um contexto complexo. As primeiras vozes contra a escravidão emergiram no marco das reformas abolicionistas dos anos 1850. Quando intelectuais e setores da elite começaram a questionar a moralidade de um sistema que havia desumanizado milhões. É pertinente analisar o que levou a que essas vozes se tornassem um clamor popular. O contexto histórico que cercava a abolição estava marcado por mudanças na economia. A chegada de imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães, a partir de 1870, trouxe a necessidade de mão de obra livre para as plantações de café, um produto que havia substituído o açúcar. À medida que os imigrantes se estabeleciam, a dependência da mão de obra escrava começava a ser questionada. Os fazendeiros de café, que haviam se beneficiado do trabalho forçado, agora viam na imigração uma alternativa viável. O dilema era claro: poderia um país que se modernizava continuar a se apegar a um passado escravista? Entre os personagens-chave dessa época, destaca-se a figura de Joaquim Nabuco.
um fervoroso abolicionista que se tornou um destacado político e defensor dos direitos humanos. Seu trabalho, junto com outros como José do Patrocínio e a ativista Maria Firmina dos Reis, foi crucial para dar voz aos que não a tinham. Nabuco utilizou sua posição como membro do parlamento para promover leis que limitassem a escravidão. É pertinente analisar qual foi o custo pessoal e social dessas decisões em um país dividido. O desenvolvimento dos eventos rumo à abolição foi um processo longo. Em 1871, a Lei do Ventre Livre foi um primeiro intento de conceder direitos aos filhos de escravas que nascessem a partir dessa data, mas não foi suficiente. A pressão cresceu e, em 1885, foi promulgada a Lei dos Sexagenários, que libertava todos os escravos maiores de 60 anos. No entanto, esse avanço foi visto como insuficiente por muitos. Com a chegada de 1888, o clima social estava em ebulição. As mobilizações abolicionistas se intensificaram e as manifestações no Rio de Janeiro tornaram-se mais frequentes. A pressão social e política finalmente culminou na promulgação da Lei Áurea no 13 de maio daquele ano, que aboliu a escravidão de maneira definitiva. No entanto, essa vitória não chegou sem controvérsias. Debate-se quem realmente se beneficiou da abolição. As elites agrárias, agora sem mão de obra escrava, foram obrigadas a se adaptar a uma nova ordem. As consequências imediatas da abolição foram profundas. A liberdade de milhões trouxe a esperança de um novo começo, mas também o desafio da integração em uma sociedade que ainda mantinha estruturas de desigualdade. Muitos ex-escravizados se encontraram despojados de recursos e as promessas de uma vida melhor se desvaneceram em um contexto de pobreza e discriminação. Isso levantou uma questão que ainda persiste. Como é possível que um país que se orgulha de sua diversidade tenha deixado tantos na sombra? Em meio a esse contexto, ressoa uma pergunta. É pertinente analisar quais segredos e dificuldades aguardavam nessa nova realidade. A abolição da escravidão não marcou o fim da luta pela igualdade. De fato, foi apenas o começo de um novo capítulo, um que em breve se veria envolto na turbulência política que culminaria na proclamação da República. Assim, enquanto a influência da escravidão começava a se desvanecer, as sementes de um novo conflito estavam sendo semeadas. A proclamação da República em 1889 seria a próxima grande questão que a história brasileira teria que desvelar. Uma mudança que prometia transformar novamente o destino. A luta pela abolição da escravidão em 1888 não apenas marcou um marco, mas também desencadeou uma série de consequências políticas que se acumulavam no horizonte. À medida que a influência da liberdade ressoava, uma nova questão começava a tomar forma: o que viria depois da queda do Império? A resposta a essa pergunta se revelaria no turbulento amanhecer de 15 de novembro de 1889, quando o Brasil adentraria uma nova era. O contexto histórico em que se gestou essa transformação era complexo. O Império do Brasil, sob o comando de Dom Pedro II, havia alcançado um notável desenvolvimento. No entanto, em seu interior, as tensões eram palpáveis. A elite agrária, que havia sustentado seu poder na escravidão, se sentia ameaçada pelas mudanças sociais. Ao mesmo tempo, os movimentos republicanos começavam a questionar a legitimidade do sistema monárquico. A insatisfação se estendia desde as classes médias até os setores mais radicais. Nesse contexto, as ideias republicanas, inspiradas nos ideais de liberdade e democracia, ganhavam força. Entre os personagens-chave que desempenhariam um papel crucial, encontrava-se o general Deodoro da Fonseca, um militar de renome. Deodoro, junto a outros líderes militares como o coronel Floriano Peixoto, começou a traçar um plano que, embora inicialmente não buscasse derrubar o imperador, se veria encaminhado para um golpe de Estado. Nas ruas, a pressão de líderes republicanos e cidadãos que clamavam por uma nova forma de governo se tornava intensa. Em 15 de novembro de 1889, o momento decisivo chegou. Em meio a um clima de agitação, um grupo de militares liderados por Deodoro deu o golpe. As tropas marcharam em direção ao Palácio Imperial no Rio de Janeiro, onde Dom Pedro II, um símbolo de estabilidade, se encontrava. Em uma reviravolta dramática, o imperador foi obrigado a abdicar e se exilou na Europa, deixando um vazio de poder que marcaria o fim de uma era. O país, que havia sido um império durante quase 7 décadas, se encontrava em uma encruzilhada. A proclamação da República foi recebida com uma mistura de júbilo e temor.
A elite que havia sustentado o império se sentia traída, enquanto os novos líderes republicanos enfrentavam o desafio de estabelecer um governo legítimo. As primeiras decisões foram cruciais. A Constituição de 1891, que buscava estabelecer um marco democrático, e a designação de Deodoro como o primeiro presidente. No entanto, a instabilidade pairava sobre essa nova ordem. As tensões políticas se intensificaram, levando a uma série de crises. As consequências imediatas foram profundas. A queda do império não apenas marcou uma mudança de governo, também transformou a estrutura social. A República nascida da Revolução enfrentava a difícil tarefa de reconciliar as esperanças das massas com as realidades de um país dividido. Debate-se se teria sido cumprido o sonho de um Brasil livre e democrático ou se apenas se havia substituído um regime por outro. Em um ciclo de poder e resistência. A República não seria a panaceia, mas o início de uma jornada repleta de novas complexidades. Com a proclamação da República chegou também o fim da monarquia, mas a história do Brasil estava longe de se resolver. As complexidades da instabilidade política continuariam presentes, enquanto o país adentrava o que seria conhecido como a República Velha, um período que traria seus próprios desafios. É pertinente analisar como o Brasil se adaptaria a essa nova realidade e quais caminhos tomaria em sua busca por identidade. Essas perguntas nos levam a explorar o próximo capítulo. A proclamação da República abriu a porta para um novo capítulo na história do Brasil, marcado pela transformação política conhecida como a República Velha. A proclamação em 1889 foi apenas o início de um complexo emaranhado de desafios. Em um país vasto e diverso, onde as influências do passado colonial ainda estavam presentes, as repercussões da luta pela identidade e pelo poder ressoavam com força. O contexto histórico da República Velha se situa em um Brasil que havia vivido a transição de um império para uma república federal. Dom Pedro II, o último imperador, havia sido deposto em um golpe militar. No entanto, a nova república não trouxe a estabilidade esperada. De fato, o período entre 1889 e 1930 foi marcado por uma série de crises políticas e econômicas. A luta pelo poder se intensificou, com grupos regionais e elites competindo pela influência em um sistema que se assemelhava mais a um campo de batalha. Nesse complexo emaranhado emergiram figuras-chave. Um dos personagens mais influentes foi Floriano Peixoto, que se tornou o segundo presidente após a renúncia de Deodoro da Fonseca. Conhecido como o Marechal de Ferro, Peixoto enfrentou uma série de revoltas, incluindo a Revolução Federalista de 1893. Sua resposta foi contundente. Utilizou o exército para reprimir a insurreição, estabelecendo um precedente de militarização na política que teria repercussões. Debate-se se a repressão foi a única via ou se havia outras alternativas. À medida que os anos avançavam, as forças econômicas também desempenhavam um papel crucial. A economia, que se sustentava no café, experimentou um crescimento vertiginoso. No entanto, esse crescimento foi efêmero e contraditório. As elites cafeeiras de São Paulo e Minas Gerais, conhecidas como a política do café com leite, dominaram a política nacional, enquanto os interesses do resto do país eram ignorados. Essa política favorecia os estados produtores de café, perpetuando um sistema que mantinha as classes trabalhadoras em precariedade. Debate-se quanto tempo poderia sustentar-se um sistema que ignorava milhões. O desenvolvimento da infraestrutura também foi um elemento crítico. A construção de ferrovias facilitou o comércio, mas também revelou as desigualdades. Enquanto as elites urbanas se beneficiavam da modernização, as áreas rurais continuavam presas à exploração. Nesse contexto, a Revolução de 1930 se gestava como uma manifestação de desesperança. Os eventos da República Velha não se limitavam à luta política. Também estavam marcados por agitação social. Movimentos trabalhistas começaram a surgir, impulsionados pela insatisfação dos trabalhadores. Esses movimentos, embora dispersos, representavam uma centelha de mudança em um país moldado pela opressão. As greves e manifestações tornaram-se uma manifestação das vozes que exigiam um Brasil mais justo. É pertinente analisar quem realmente ouvia essas vozes. No entanto, o legado da República Velha não se limitou a seus fracassos. Também deixou uma marca na identidade nacional, forjando um sentido de luta que ressoaria. As contradições dessa época são uma questão que continua a se desvelar.
É pertinente analisar que segredos aguardavam nas profundezas dessa época e como moldariam o futuro. O período da República Velha é um capítulo notável e complexo que, embora marcado pela instabilidade, também ressoou com a possibilidade de mudança. As tensões políticas lançaram as bases para uma transformação maior. A chegada de Getúlio Vargas e suas reformas radicais. Com a promessa de uma nova liderança, o Brasil se encontrava à beira de uma nova revolução. Debate-se se os brasileiros estavam prontos para enfrentar um futuro incerto ou se as influências do passado continuariam presentes. A República Velha desembocou em uma mudança monumental no tecido político e social do Brasil. Na década de 1930, o país se encontrava em uma encruzilhada, onde o descontentamento popular e a instabilidade econômica clamavam por uma nova liderança. A ineficácia política da República Velha pairava sobre a nação e as demandas sociais ressoavam. Nesse contexto, emergiu uma figura que transformaria o destino do Brasil: Getúlio Vargas. Vargas, um político carismático e astuto, havia sido governador do Rio Grande do Sul, onde demonstrou sua capacidade de conectar-se com as massas. Em 1930, após um golpe de Estado que destituiu o presidente Washington Luiz, Vargas assumiu o poder em um Brasil mergulhado no caos. Sua chegada não foi apenas uma mudança de liderança, mas a promessa de uma nova era. A Revolução de 1930, que o levou ao poder, marcou o início de um período em que a figura do presidente se tornaria um símbolo de esperança e controvérsia. As condições que levaram Vargas ao auge estavam repletas de desconfiança. A economia brasileira estava em crise, afetada pela Grande Depressão de 1929, que devastou as exportações de café. A desesperança dos agricultores e trabalhadores se intensificava. Nesse contexto, Vargas se apresentou como o homem do povo, disposto a implementar reformas que prometessem estabilidade. Sob sua liderança, o Brasil começou a experimentar um conjunto de reformas que marcariam um antes e um depois. A criação do Ministério do Trabalho em 1931 foi um marco. Este ministério se encarregaria de regular as relações trabalhistas, um passo crucial em um país onde a exploração era a norma. Vargas entendia que a legitimidade de seu governo dependia de sua capacidade de melhorar as condições de vida. Um dos aspectos mais controversos da era Vargas foi a implementação da legislação trabalhista. A criação da Consolidação das Leis do Trabalho em 1943 estabeleceu direitos fundamentais para os trabalhadores, incluindo jornada limitada e salário mínimo. Debate-se o que realmente motivou Vargas a adotar essas medidas. Se foi um genuíno interesse pelo bem-estar da classe trabalhadora ou uma estratégia para consolidar seu poder. À medida que Vargas se firmava, sua administração adotou uma abordagem nacionalista. A industrialização tornou-se uma prioridade, com a criação de empresas estatais. A Companhia Siderúrgica Nacional, estabelecida em 1941, foi um claro exemplo de sua visão. O Brasil deveria ser capaz de produzir seu próprio aço. Essa política de substituição de importações não apenas buscava o crescimento, mas também a independência nacional. No entanto, o caminho para a modernização não esteve isento de obstáculos. Vargas enfrentou uma oposição feroz, tanto das elites agrárias quanto dos setores mais radicais da esquerda. A tensão culminou em 1937, quando Vargas, temeroso de um golpe, instaurou um regime autoritário conhecido como Estado Novo. Este período foi marcado pela repressão política e pela censura. As consequências imediatas foram profundas. A repressão dos movimentos opositores gerou um clima de medo. No entanto, também lançaram as bases para uma identidade nacional mais robusta, que buscava abraçar a modernidade. Muitos brasileiros viam em Vargas um líder que, apesar de seus métodos, estava decidido a mudar o destino. A questão que persiste em torno da figura de Getúlio Vargas é se ele foi um salvador ou um tirano. Debate-se se conseguiu suas reformas por responsabilidade social ou como um meio de perpetuar seu poder. As ambiguidades de seu legado continuam alimentando debates. Sua queda em 1945 deixou uma marca profunda. Assim, o capítulo da era Vargas se bifurca em múltiplos caminhos de análise. A figura do líder se torna um espelho das contradições da nação, um país em busca de sua identidade, preso entre a modernidade e seu passado. É pertinente analisar que segredos ainda jazem enterrados nessa era e quais das influências de Vargas ainda se sentem no Brasil contemporâneo.
À medida que a nação buscava seu lugar, a Segunda Guerra Mundial se aproximava. A participação do Brasil no conflito e as repercussões que isso teria são temas que exploraremos no próximo capítulo. Dessa forma, a jornada pela história do Brasil continua, revelando mais mistérios. A Era Vargas se transformou em um cenário de mudanças transcendentais. Na década de 1940, o mundo se encontrava mergulhado na voragem da Segunda Guerra Mundial, um conflito que abalava nações e deixaria cicatrizes profundas. O Brasil, um país que havia estado em grande parte afastado das contendas europeias, se veria arrastado a esse turbilhão bélico, não apenas como espectador, mas como ator essencial. Antes que as repercussões das balas alcançassem as costas brasileiras, o país enfrentava um ambiente político convulso. Após a Revolução de 1930 e o ascenso de Getúlio Vargas, o Brasil havia mudado sua estrutura. Vargas, um líder carismático, havia instaurado um governo centralizado que buscava modernizar a economia. No entanto, a polarização política e os rumores de uma guerra na Europa começavam a criar tensões. Debate-se como reagiria um país que havia lidado com seus próprios conflitos internos. As decisões tomadas por Vargas seriam cruciais. À medida que a guerra avançava e a ameaça do eixo se intensificava, o governo viu a necessidade de alinhar-se com os aliados. Entre os personagens que emergiram estava o ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra, que apoiou uma participação ativa. É pertinente analisar quais motivações impulsionaram Vargas a comprometer-se em uma guerra distante. Em 1942, a pressão aumentou quando submarinos alemães começaram a atacar navios mercantes brasileiros no Atlântico. A morte de marinheiros não apenas enfureceu a opinião pública, mas também forçou a mão do governo. O Brasil declarou guerra às potências do eixo, tornando-se um dos poucos países latino-americanos a fazê-lo. Essa decisão, embora controversa, foi vista por Vargas como uma oportunidade para consolidar seu poder. É pertinente analisar o custo dessa decisão. A participação do Brasil se concretizou com o envio da Força Expedicionária Brasileira à Itália em 1944. Um grupo que, embora pequeno, se tornou um símbolo de orgulho nacional. Comandados pelo general João Batista Mascarenhas de Moraes, os soldados brasileiros enfrentaram as forças alemãs em batalhas cruciais, como a de Monte Castelo. A bravura e o sacrifício desses homens foram reconhecidos, mas também surgiram as complexidades do conflito. A falta de equipamento e a escassa preparação deixaram cicatrizes. As consequências imediatas foram palpáveis. A vitória aliada concedeu ao Brasil um novo status internacional, mas também deixou dilemas internos. A guerra havia servido para unir diversos setores, mas também havia exposto profundas divisões. As tensões raciais e sociais, reprimidas durante a guerra, começaram a ressurgir. Debate-se se um país que havia enfrentado a guerra poderia sair verdadeiramente unido. A questão que paira sobre este capítulo é profunda. Foi a participação do Brasil um ato de heroísmo ou uma manobra política que deixou feridas profundas? As respostas não são simples, e o legado dessa época continua ressoando na memória coletiva. À medida que as repercussões da guerra se dissipavam, o Brasil enfrentava um futuro incerto. A possibilidade do golpe militar de 1964 começava a se desenhar, um evento que marcaria o início de uma nova e sombria etapa. É pertinente analisar quais forças invisíveis estavam em jogo e como moldariam o destino desta nação. A participação na Segunda Guerra Mundial resultou em uma transformação turbulenta. Em 1964, o Brasil se encontrava em uma encruzilhada, onde as complexidades do descontentamento social começavam a obscurecer o panorama. A economia, embora em crescimento, mostrava sinais de desigualdade. Em meio a esse ambiente, a polarização ideológica se intensificava e o medo de uma possível influência comunista pairava sobre as elites. A figura de João Goulart, presidente desde 1961, se tornou o alvo da oposição, que o acusava de ser um fantoche do comunismo, uma acusação que reverberava nas ruas. O contexto histórico que precedeu o golpe de 1964 é essencial. No final da década de 1950 e no início de 1960, o Brasil passou por um período de transformação. As reformas agrárias e trabalhistas impulsionadas por Goulart, embora necessárias, foram vistas como um ataque aos interesses das elites que começaram a se mobilizar contra ele.
A instabilidade política se manifestava em constantes crises e protestos, e o país parecia estar à beira de uma guerra civil. Nesse ambiente, a intervenção militar se apresentava como uma solução. Os protagonistas deste capítulo sombrio foram diversos, entre eles o general Olímpio Mourão Filho, que liderou o movimento militar que derrubaria Goulart. Com o apoio de setores da sociedade civil e o respaldo tácito dos Estados Unidos, Mourão Filho se tornou o rosto de um golpe que prometia restaurar a ordem. Ao mesmo tempo, figura-chave como o embaixador americano Lincoln Gordon desempenharam um papel crucial ao oferecer apoio aos militares em um contexto de Guerra Fria. O desenrolar dos eventos foi rápido e decisivo. No dia 31 de março de 1964, as Forças Armadas, lideradas por Mourão Filho, marcharam em direção a Brasília. Em uma manobra astuta, o general utilizou sua influência para deslegitimar o governo, apresentando-o como incapaz. Em questão de dias, o presidente, que havia tentado buscar apoio popular, se viu obrigado a fugir, deixando um vácuo de poder que seria preenchido pelos militares. A proclamação do regime militar foi recebida com alívio por alguns, que viam nela a esperança de estabilidade. No entanto, as consequências imediatas foram devastadoras para a democracia. A instauração da ditadura trouxe uma repressão sistemática da oposição, censura e a perseguição de dissidentes. Grupos de esquerda foram desmantelados e muitos cidadãos foram encarcerados, torturados ou desaparecidos. É pertinente analisar quais segredos estavam escondidos por trás da fachada de ordem que o regime proclamava. À medida que a ditadura se consolidava, a resistência começava a ressoar. A repressão não afetou apenas os militantes, mas também semeou o medo. As famílias se encontraram em um clima de desconfiança. Os efeitos desse golpe não se limitaram ao político, também alteraram o tecido social, criando um legado de violência. A questão do capítulo que agora encerramos reside nas perguntas não respondidas sobre as decisões que levaram a essa mudança. É pertinente analisar o que teria acontecido se as forças democráticas tivessem conseguido resistir e se o Brasil poderia ter evitado anos de repressão. Essas interrogações permanecem como uma influência persistente que convida à reflexão. Na próxima parte, abordaremos a luta pela democracia, um capítulo marcado pela coragem daqueles que, mesmo na escuridão, se levantaram para desafiar o poder militar e reivindicar seus direitos. A história do Brasil não se detém, pelo contrário, se torna um testemunho de resiliência. O golpe militar de 1964 propiciou um tumultuado despertar no Brasil. A ditadura, instalada após o golpe, deixou um legado de repressão e medo. Durante mais de 2 décadas, a censura, a tortura e o desaparecimento pairaram sobre a sociedade. No entanto, como uma influência distante que ressoa, a luta pela democracia começava a ecoar entre aqueles que ansiavam por uma mudança. O contexto histórico que precedia 1985 estava marcado por um crescente descontentamento. A economia, inicialmente em ascensão após o milagre brasileiro, começou a desmoronar, deixando um legado de inflação e desigualdade. A desilusão apoderava-se de uma população que havia depositado sua confiança em um regime que prometia estabilidade, mas que perpetuou a violência. Nesse clima de incerteza, surgiram movimentos sociais e políticos que começaram a se organizar na clandestinidade. Entre os atores-chave dessa luta estavam figuras como Ulisses Guimarães, um político experiente que se tornou o símbolo da oposição. Guimarães, com sua eloquência e determinação, liderou o movimento pela anistia, que clamava não apenas pela liberdade dos presos políticos, mas também pelo reconhecimento dos crimes cometidos. Junto a ele, outros líderes como Leonel Brizola e José Dirceu, assim como estudantes e trabalhadores, uniram-se em uma manifestação de resistência. As decisões cruciais que marcaram esse período foram impulsionadas pela crescente pressão social. Em 1978, a ditadura sob o governo de João Batista Figueiredo começou a dar pequenos passos em direção à abertura política. No entanto, essa abertura foi um processo controlado, projetado para evitar que as demandas populares se desbordassem. A oposição, por sua vez, tornou-se mais audaciosa. As eleições diretas para governador e a criação de partidos como o Partido do Movimento Democrático Brasileiro foram marcos que desafiavam a narrativa oficial. O desenvolvimento dos eventos ao longo dessa década foi uma dança entre a repressão e a resistência. Em 1980, a aparição da canção Caminhando de Geraldo Vandré se tornou um hino.
Ao mesmo tempo, os movimentos dos trabalhadores, especialmente o sindical dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo, liderado pelo carismático Luiz Inácio Lula da Silva, começaram a florescer. A organização de greves, embora reprimidas, fortaleceu o sentimento de unidade. A culminação dessa luta ocorreu em 1984, quando centenas de milhares de brasileiros saíram às ruas no que ficou conhecido como Diretas Já. A demanda por eleições diretas para a presidência ressoou, tornando-se um clamor que não podia ser silenciado. As imagens das multidões agitando bandeiras ficaram gravadas na memória coletiva. No entanto, a ditadura ainda mantinha o controle e o caminho para a democracia estava cheio de obstáculos. As consequências imediatas foram profundas. A pressão internacional sobre o regime aumentou e as alianças entre a oposição começaram a se consolidar. Finalmente, em março de 1985, o regime foi obrigado a ceder e aceitou a eleição indireta de um novo presidente. Tancredo Neves, um político veterano, foi eleito, mas sua saúde frágil fez com que o país enfrentasse uma nova incerteza. Debate-se se a eleição de Neves foi um triunfo definitivo ou apenas um lampejo. A questão que envolve a transição brasileira se complica com as circunstâncias de sua repentina morte, apenas dias após ser eleito. Sua ausência deixou perguntas sobre o futuro do país. À medida que a história do Brasil avança para a próxima etapa, as sementes da democracia começavam a enraizar-se, mas o caminho não seria fácil. A promulgação da nova Constituição de 1988 marcaria um marco. Mas ainda restavam desafios. A luta pela democracia, embora vitoriosa, havia deixado um legado de tensões que ameaçavam ressurgir. Enquanto isso, as repercussões do clamor por justiça continuavam a ressoar. Lembrando que a luta por um futuro melhor estava longe de ter terminado. A luta pela democratização não apenas ressoaria nas ruas, mas também se tornaria a semente de uma mudança constitucional que alteraria o rumo do Brasil. Em 1988, sob a influência de uma história recente marcada pela opressão, foi promulgada uma nova Constituição, um documento que não apenas definia um novo marco legal, mas também simbolizava o anseio de um país por liberdade e justiça. O contexto histórico que precedeu essa promulgação era complexo. Após mais de 2 décadas de ditadura, o Brasil dos anos 80 era um caldeirão de tensões. O país havia sido marcado pela repressão e pelo medo, mas também por uma crescente resistência. A economia, embora em recuperação, estava longe de ser estável e as desigualdades sociais persistiam. As cicatrizes da repressão ainda estavam frescas e a memória coletiva clamava por um futuro em que os direitos humanos fossem pilares fundamentais. Nesse cenário, emergiram figuras-chave que desempenhariam um papel fundamental. Entre elas, estava Ulisses Guimarães, um político carismático e líder do movimento democrático brasileiro. Guimarães, apelidado de Pai da Constituição, se tornou um símbolo da luta pela democracia. Sua visão era clara. O Brasil precisava de um novo contrato social que garantisse direitos e promovesse a justiça. Ao seu lado, outros líderes como Aureliano Chaves e José Sarney, assim como um amplo espectro de representantes, se uniriam no processo constituinte. O desenvolvimento dos eventos que levaram à promulgação foi um verdadeiro labirinto político. Em 1985, após a saída do regime militar, José Sarney assumiu a presidência em um contexto de transição. A convocação para uma Assembleia Constituinte se tornou a principal exigência. Em 1986, foi realizada uma eleição direta para escolher os representantes que redigiriam a nova Constituição. Esse acontecimento marcou um marco, pois permitiu que o povo voltasse a ter voz. À medida que os delegados se reuniam, desencadeou-se um intenso debate sobre os direitos dos cidadãos e a organização do Estado. As discussões abrangiam desde a proteção dos direitos individuais até a necessidade de uma reforma agrária. Apesar das tensões e opiniões divergentes, o espírito de unidade prevaleceu. Buscava-se construir um futuro onde a democracia prevalecesse sobre a influência do autoritarismo. Finalmente, no dia 5 de outubro de 1988, a nova Constituição foi promulgada. Esse ato não apenas representou o fechamento de um capítulo sombrio, foi uma celebração do triunfo da democracia. O documento continha avanços significativos, como a garantia de direitos fundamentais, a defesa do meio ambiente e a promoção da igualdade de gênero e raça.
ergueu-se como uma esperança em uma nação que havia sido silenciada. No entanto, as consequências imediatas não foram apenas de celebração. A nova Constituição também marcou o início de um período de desafios. A implementação de seus princípios enfrentou obstáculos, desde a resistência de setores conservadores até a falta de recursos. Apesar disso, o legado da Constituição de 1988 perduraria, tornando-se um ponto de referência para a luta pelos direitos. À medida que se consolidava a nova democracia, surgia uma questão no horizonte. Poderia o Brasil realmente cumprir com as promessas de sua nova Constituição? Seria capaz de superar as profundas divisões sociais e econômicas? As respostas a essas perguntas continuariam ressoando, enquanto o país adentrava uma nova era cheia de possibilidades. Com a promulgação da nova Constituição, o Brasil se encontrava em uma encruzilhada. A esperança de um futuro democrático se entrelaçava com a realidade de um passado recente. Nesse contexto, os desafios do século XXI se aproximavam, trazendo consigo a necessidade de uma reflexão profunda. A história do Brasil não havia terminado, apenas começava a desvelar suas complexidades. A promulgação da Constituição se transformou em um labirinto de desafios e oportunidades. Ao entrar no século XXI, o Brasil se encontrava em uma encruzilhada, um país que havia percorrido um longo caminho desde sua independência, mas que agora enfrentava um conjunto de desafios políticos, econômicos e sociais que colocariam à prova sua identidade. Com um legado de desigualdade e um tecido social fraturado, o novo milênio trazia consigo a promessa de uma mudança, mas também a influência de antigas lutas. O contexto histórico que precede este período é fundamental. A década de 1990 foi testemunha de uma série de reformas econômicas que buscavam estabilizar o país após anos de ditadura. A implementação do Plano Real em 1994, sob a liderança do então presidente Itamar Franco e seu ministro Fernando Henrique Cardoso, conseguiu conter a hiperinflação. No entanto, as repercussões da instabilidade ainda reverberavam, a desigualdade persistia e as promessas de prosperidade não alcançavam a todos. Nesse cenário, personagens-chave emergiram. Luiz Inácio Lula da Silva, líder do Partido dos Trabalhadores, chegou à presidência em 2003, representando as classes trabalhadoras e prometendo uma mudança radical. Sua eleição simbolizava a esperança, mas também gerava resistência entre as elites. A decisão de Lula de implementar programas sociais como Bolsa Família, que buscavam erradicar a pobreza, foi um passo audacioso. É pertinente analisar se seria suficiente para transformar o país. O desenvolvimento dos eventos foi marcado por um crescimento econômico significativo, impulsionado pelo auge das commodities, especialmente a soja. À medida que o país se adentrava na década de 2010, ocorreram eventos internacionais como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. No entanto, paralelamente, a corrupção começava a pairar sobre o governo. A Operação Lava Jato, um escândalo de corrupção que envolvia a Petrobras e vários políticos, revelou a magnitude do problema e colocou em xeque a confiança da cidadania. As decisões de Lula e sua sucessora, Dilma Rousseff, em torno da gestão da crise econômica e sua resposta às acusações marcariam o rumo de suas presidências. A destituição de Rousseff em 2016 deixou o país dividido e questionando a legitimidade de suas instituições. É pertinente analisar que segredos aguardavam nesse emaranhado de corrupção. As consequências imediatas foram devastadoras. O Brasil mergulhou em uma recessão que afetou milhões, revertendo muitos dos avanços sociais. A polarização política se intensificou, criando um ambiente de desconfiança. Em um contexto de crise, surgiram novos líderes, alguns prometendo restaurar a lei e a ordem, enquanto outros defendiam um retorno aos valores tradicionais e uma crítica à corrupção. A questão que emerge dessa tumultuada história é profunda. Poderia o Brasil se recuperar das feridas infligidas pela corrupção e pela crise? Era possível reconstruir um tecido social fraturado? Enquanto a nação buscava respostas, novas tensões surgiam, deixando muitos se perguntando se o sonho de um Brasil mais justo poderia se tornar realidade. Em meio a esse turbilhão, o futuro do Brasil se torna um espelho das aspirações de seu povo. Com um legado de lutas passadas e a esperança de um renascimento, o país olhava para o horizonte, onde se gestava uma nova era.
A pergunta que permanecia no ar era se o Brasil poderia encontrar o caminho para a estabilidade em um mundo que mudava rapidamente. À medida que o século XXI avança, a atenção se dirige para o papel do Brasil no cenário global. É pertinente analisar como o Brasil navegaria pelas águas turbulentas da política internacional. A próxima etapa nos levará a explorar o crescimento do Brasil no âmbito global e as implicações de seu ascenso. A instabilidade interna deu lugar a um novo capítulo na história do Brasil. Nas últimas décadas, o país emergiu de sua tumultuada história e começou a reivindicar um lugar no cenário global. A crescente influência do Brasil na política e na economia mundial se ergue como um testemunho de sua evolução. Uma questão que convida a desvendar as dinâmicas que o levaram a se tornar um ator-chave. O contexto histórico que envolve esse ascenso é complexo. No final do século XX e no início do século XXI, o Brasil se encontrava em um ponto de inflexão. As feridas da ditadura militar, que deixaram cicatrizes profundas, começavam a cicatrizar com o retorno à democracia em 1985. Esse renascimento político permitiu ao país repensar sua posição no mundo e fortalecer sua economia, que mostrava sinais de ressurgimento. A estabilidade democrática se tornou um alicerce essencial. Os anos 90 foram testemunhas de decisões cruciais. Fernando Henrique Cardoso, que assumiu a presidência em 1995, implementou reformas econômicas que liberalizaram o mercado. Seu governo se concentrou na modernização e na abertura comercial, buscando posicionar o Brasil como um competidor global. À medida que o país se integrava em organismos como o Mercosul, sua projeção começava a ser mais visível. Debate-se se essa abertura foi suficiente para transformar um gigante adormecido em um ator global. O desenvolvimento de eventos na primeira década do século XXI trouxe uma mudança de paradigma. Com a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência em 2003, o Brasil embarcou em uma nova era de desenvolvimento. Sob sua liderança, o país não apenas experimentou um crescimento econômico sem precedentes, impulsionado pelo auge das commodities, mas também se comprometeu a reduzir a pobreza. As políticas de inclusão social, como o Bolsa Família, foram reconhecidas internacionalmente, tornando o Brasil um exemplo. Mas esse sucesso trouxe perguntas. Realmente se poderia manter esse crescimento? Quais desafios espreitavam? À medida que o Brasil se afirmava internacionalmente, sua influência nas discussões sobre mudança climática e desenvolvimento sustentável se fazia notar. A Amazônia, o pulmão do planeta, se tornou um foco de atenção. As decisões do governo brasileiro em relação à conservação de seus recursos seriam cruciais. A tensão entre desenvolvimento e sustentabilidade se tornava um dilema que ressoava em fóruns internacionais. Debate-se se o Brasil poderia ser o líder que o mundo precisava ou se veria preso em suas próprias paradoxos. O ascenso do Brasil não foi apenas econômico, mas também político. O país se tornou um membro destacado dos BRICS, um grupo que incluía Rússia, Índia, China e África do Sul, refletindo uma mudança no equilíbrio de poder. Esse novo bloco buscava criticar a hegemonia ocidental e propor uma ordem mais multipolar. As decisões tomadas nessa plataforma marcaram o rumo das relações entre economias emergentes, mas também levantaram perguntas. Qual seria o custo dessa aliança? Estaria o Brasil preparado para a complexidade das relações internacionais? As consequências imediatas foram profundas. O Brasil, antes visto como um país em desenvolvimento, começou a ser considerado um líder regional e global. O investimento estrangeiro aumentou e o turismo floresceu. No entanto, esse crescimento não esteve isento de contradições. Surgiram críticas sobre a desigualdade persistente. As manifestações de 2013 evidenciaram a insatisfação de um povo que demandava mais de seus líderes. Debate-se se o país poderia manter seu status global enquanto lidava com desafios internos. A questão que envolve a crescente influência do Brasil é uma reflexão sobre sua identidade. Analisa-se se o Brasil é o gigante que despertou ou se continua sendo um país preso em seu passado. As decisões tomadas por seus líderes e o papel que decidiu desempenhar são apenas fragmentos de um quebra-cabeça. Enquanto o Brasil enfrenta um futuro incerto, a próxima etapa se apresenta como uma interseção de oportunidades e desafios. No próximo capítulo, nos aprofundaremos nas reflexões sobre o futuro, explorando os possíveis caminhos que este vasto país poderia tomar. É pertinente analisar que segredos aguardam nas profundezas de sua história.
Nas manifestações das antigas florestas e das vastas planícies, o Brasil se encontra em uma encruzilhada, um país que emerge de um passado complexo, enfrentando um futuro repleto de possibilidades e desafios. No capítulo anterior, exploramos como o Brasil tem deixado sua marca no cenário global, uma nação que encontrou sua voz. No entanto, enquanto admiramos suas conquistas, surge uma profunda questão: quais caminhos se abrirão diante do Brasil nos anos vindouros? O contexto histórico que precede essa reflexão é um de transformação. Desde a proclamação da República em 1889 até a última crise política que abalou seus alicerces no século XXI, o Brasil tem sido marcado por períodos de esplendor e complexidades. As lutas pela democracia, a luta contra a desigualdade e o impacto da corrupção delinearam um panorama onde a esperança e o desespero coexistem. À medida que o mundo enfrenta desafios globais como a mudança climática, o Brasil, com sua rica biodiversidade e vastos recursos, se ergue como um jogador-chave, mas também como um país vulnerável. Entre os atores que influenciaram essa trajetória estão figuras políticas como Getúlio Vargas, cujo legado de reformas sociais continua ressoando, e os líderes contemporâneos que buscaram modernizar a economia. No entanto, cada decisão tomada teve repercussões profundas, revelando o delicado equilíbrio entre progresso e sustentabilidade. É pertinente analisar quais decisões enfrentarão os futuros líderes e como afetarão as gerações vindouras. À medida que nos aprofundamos no desenvolvimento dos eventos que podem definir o futuro do Brasil, é crucial observar como a nação enfrenta problemas críticos como a desigualdade. As favelas que se erguem como testemunhos da luta diária são um lembrete das disparidades. As políticas públicas, portanto, necessitam de um enfoque renovado que priorize a inclusão e o bem-estar de todos. Outro aspecto vital é a preservação do meio ambiente. A Amazônia, o pulmão do planeta, encontra-se em estado de cerco, ameaçada pelo desmatamento. A luta por sua conservação se tornou um símbolo da resistência, mas também levanta um dilema sobre como equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção do ecossistema. As decisões que forem tomadas nesse âmbito não apenas afetarão o Brasil, mas terão repercussões globais. No entanto, não se pode falar do futuro do Brasil sem mencionar sua diversidade cultural, uma riqueza que se manifesta na música, na gastronomia e nas tradições. Essa amálgama de culturas é um ativo inestimável que pode ser um motor de inovação. Debate-se se, ao abraçar sua identidade multicultural, o Brasil encontrará novas formas de prosperar em um mundo interconectado. As consequências imediatas dos desafios atuais são palpáveis, mas o futuro do Brasil não está escrito. A juventude do país, com sua energia, tem um papel fundamental. Os movimentos sociais ganharam força, advogando pela justiça social e pelos direitos humanos. É pertinente analisar que legado deixará essa geração. Ao mergulharmos na questão do futuro do Brasil, é essencial levantar perguntas que ressoem na consciência coletiva. Debate-se se o Brasil será capaz de superar as complexidades de seu passado e forjar um caminho rumo a um futuro sustentável, ou se tornará uma manifestação do que poderia ter sido, preso em ciclos de instabilidade. A história está cheia de possibilidades, mas também de advertências. Em conclusão, o Brasil se encontra em um momento decisivo. Com uma rica herança que inclui tanto vitórias quanto derrotas, o país deve navegar por águas turbulentas, enfrentando seus desafios internos. A história do Brasil é um testemunho de resiliência, e o futuro que o aguarda é um mistério. Neste percurso, cada decisão e cada ação contarão. A história continua. Uma questão a ser desvendada. É pertinente analisar que revelações nos aguardam no futuro. A resposta, embora incerta, está esperando para ser descoberta no coração desta nação.